Abra sua Bíblia, quero ver quem adivinha o texto. Abra sua Bíblia, Salmo 104. Vocês já estão careca de saber como é que funciona a campanha comigo? Eu vou repetir 15 vezes até você aprender. Salmo 104. Você achou? Diga amém. Bendize, assim diz o Senhor para nós. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu. Como tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas nas nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nessa noite para ouvir a tua santa palavra, entender os desejos do teu coração para nós. Por isso, anula todo o cansaço, todo o sono, tudo aquilo que pode roubar a semente. A semente que precisa ser plantada nos nossos corações para frutificar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Quarta-feira passada, nós descobrimos algumas vertentes, falamos de coisas importantes, antes da gente descobrir a função do fogo que eu ia explicar. Primeiro nós aprendemos o que significa ser um ministro de Deus. Porque a Bíblia deixa clara do Salmo 104, que é uma narrativa sobre o Deus Criador, sobre o poder que Deus tem sobre as coisas e também sobre as pessoas. Deus diz como Ele usa os anjos, assim como os ventos, como seus mensageiros tocando o norte e o sul, o leste e o oeste, debaixo de operações especiais. Ele também deixou designado uma porção especial e Ele diz, para os meus ministros. Então, quando Ele faz uma comparação dessa, Ele deixa claro que não vai passar despercebido. Aos seus ministros, Ele os fará como labaredas de fogo. Então nós entendemos quem são esses ministros. Quem lembra? Quem são os ministros? Todo aquele que ouve a direção direto do seu superior maior. O ministro está abaixo do Supremo. E é aquele que ouve a sua direção e obedece o seu chamado. Então o ministro não é só o filho. O ministro não é só o amigo. O ministro não é só o que se diz conhecer Jesus. O ministro é aquele que tem um chamado especial de Deus. O ministro é todo aquele que recebe uma informação celeste e obedece aquele desígnio e promove aquilo pelo qual ele foi chamado. Você está aí? Diga amém. E aí ele diz, aos meus ministros, a esse grupo de homens e mulheres que ouve a voz de Deus, a vontade de Deus, ele diz, farei-os como labaredas de fogo. Então, a gente foi entender a segunda parte da mensagem, o que é o fogo, o que é a labareda. A labareda é uma chama alta do fogo. O que é o fogo? De que o fogo é composto. O que nós falamos quarta-feira passada? Quem estava aqui? Já esqueceu? O fogo é composto de combustível, comburente e calor. Esses três elementos juntos.
proporciona o poder da labareda, opera o poder da labareda. Sem esses três trabalhando de forma equivalente, não há fogo. O fogo não acontece. Então a gente descobriu que, além de ser ministro, Deus nos compara a uma labareda que é formada por três componentes. Primeiro, precisa de combustível, precisa daquilo que alimenta o fogo diariamente. Aí você aprendeu comigo quarta-feira, que a gente precisa da palavra de Deus. Ela é o alimento que nos alimenta todos os dias. O comburente é o oxigênio. E aí você entende que sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos entrar nesse nível espiritual, nesse alcance espiritual. E por último, o calor. O calor é o quê? É a tua energia, o desejo que você coloca para que essas coisas aconteçam. Então, eu quero muito mudar de vida. Eu quero muito ser alguém grande. O que você está fazendo para isso? Eu estou em casa, desempregado. De tarde eu fico assistindo mais séries, que é o que tem para ver. Qual é o calor que você está colocando nesse negócio? Qual é a tua força de energia que você está colocando para esse trem funcionar na sua vida? Nenhum. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: milagre. Diga para ele: até o milagre não cai do céu. Diga para ele: você precisa provocar. Está escrito na Bíblia Sagrada. O que você quer? Diz para mim. Jesus falou: o que você precisa? Diz para mim. Eu quero ficar curado. Eu quero andar. Eu quero ver. Aí ele disse: então seja tu curado, que a graça te alcance, pelo poder de Deus, isso venha sobre você, porque até milagre não cai como chuva. Precisa ser provocado. Então o calor é uma fonte, é uma conotação de energia, é onde a gente coloca: eu quero. Eu falei domingo de amor, eu vou continuar falando, só que de um outro lado, domingo que vem. Qual é a força que a gente põe no amor quando a gente está apaixonado? A gente é capaz de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a vertente desse fogo tem atitude. E você está disposto a fazer qualquer coisa. E Deus escolhe homens e mulheres como seus ministros, para eles terem uma intensidade de não deixar o fogo apagar. Para que esse fogo nunca cesse, para que esse fogo nunca apague. Você está aí, diga amém. E aí então nós vamos falar do fogo. Nós já entendemos quem são os ministros, já entendemos como forma o fogo. Agora, qual é a vertente do fogo que nós vamos falar? Porque durante 4 quarta-feiras, nós vamos falar de fogo. E aí, quarta passada, nós falamos do fogo que purifica. O fogo que purifica. E hoje, eu quero entrar numa outra linha com você. E nós vamos falar do fogo que atrai. Do tipo de fogo que atrai. Então Deus, quando escolhe os seus homens para serem labaredas de fogo, Ele sabe que essa labareda vai ter várias funções. Ela vai funcionar em vários ambientes, de várias formas, com vários propósitos. Eu acho tão engraçado isso, porque às vezes a gente vem para Cristo e a gente começa nessa caminhada com Jesus, entendendo que Jesus quer alguma coisa de nós. Jesus me quer pregando, Jesus me quer cantando, Jesus me quer fazendo evangelismo, Jesus me quer cuidando das pessoas, Jesus me quer obedecendo. A gente mira um alvo e fica preso nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo, na autoridade do nome de Jesus: o fogo tem várias funções, e Deus vai te usar em vários lugares, em várias circunstâncias, diferente uma das outras. Não faça o que muitos de nós fazemos. Deu ruim aqui, chama os meninos da libertação.
Eu fico muito feliz que essa igreja tem uma equipe de primeira linha quando fala desse assunto. Mas, amigo, vai ter dia que não tem os meninos da libertação. Quem vai agir nessa vertente do fogo é você. Eu estava debaixo de um ambiente profético em 2008, no carnaval de 2008, numa reunião dos maiores profetas do Brasil, lá em Belo Horizonte. O bispo me chamou, porque ele não tem juízo nenhum, né? Porque eu sou pregadora da palavra, não tenho nada a ver com os profetas da terra. E o bispo me ligou e disse: eu quero que você venha. E eu fui. E chegou lá, tinha várias tendas montadas. Tem tendas iguais às do exército. Várias tendas. 2 profetas em cada tenda. E aí, como se fosse uma colônia de férias no carnaval, né? Os crentes que estavam lá entravam nessas tendas, recebiam oração, eram orados, e aí já saíam de lá com o manto, porque o profeta estava ali à disposição. Se Deus desse, ele entregava. E aí eu vendo a distribuição das tendas, e aí cheguei numa tenda, estava lá o meu nome no papel na porta. Aí eu chamei o bispo, falei para o bispo: você não tem juízo não, né? Eu vou fazer o que nessa tenda? Só tem profeta aqui, só tem homem grande aqui, que revela até a cor dos negócios tudo. Eu vou fazer o que? Aí ele disse assim para mim: entenda que debaixo de um ambiente onde Deus opera, toda peça que é dele encaixa. Vou repetir. Entenda que em todo ambiente que Deus opera, toda peça que é dele encaixa. E eu disse para ele: eis-me aqui. Entrei na tenda. Aí combinei com o profeta parceiro que estava comigo e disse assim: quando as pessoas entrarem, eu pergunto o que eles querem de oração, oro. E aí depois você entrega o rolo, eu querendo me livrar da carga, né? Quando a pessoa entrava, diante do Espírito de Deus, cuja face estamos, a pessoa entrava, eu começava a orar e o Espírito da profecia me tomava. E eu começava a profetizar e entrar num ambiente, numa dimensão que não é a minha de costume. Pastora, por que você está contando isso? Porque eu venho essas quarta-feiras dizer para você: prepara a labareda de fogo, porque não é no caminho que você quer, não é do jeito e da forma que você quer, mas você é peça de Deus e vai encaixar aonde Ele te colocar. Vamos começar hoje falando desse fogo que atrai. Vai lá comigo em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 3. Não tem, ô Fábio, não tem um goleiro chamado Gabriel, que ficou lá fora o tempo todo e veio para cá, agora está jogando um time. Aonde? É no Sul, o Juventude. Esse menino chegou para mim com 14, 15 anos. Olha eu entregando a idade. Dentro dessa tenda aí. E ele falou para mim: eu quero buscar confirmação de Deus, se é para eu continuar aqui no Brasil, jogando aqui, ou se é hora de eu ir embora. E nesse dia o Espírito de Deus me tomou e disse para ele: não queira ser gerado como Ismael, na pressa e de qualquer jeito. Eu sou dono do tempo e sou eu que faço. Ele saiu daquela tenda, disse para os pais: não vou assinar o contrato com lá fora. Permaneceu do Brasil por mais uns 3 anos. Depois uma proposta muito maior veio para ele lá de fora. E foi quando Gabriel foi. Gabriel voltou agora, tem 2 anos. Está no Juventude. Gabriel, apaixonado por mim. Porque naquele ambiente eu me permiti ser labareda de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus faz coisas que nós não imaginamos.
para se adequar à sua vontade. Você precisa declarar: eu quero ser uma labareda de fogo. Eu quero ser aquilo que Deus deseja que eu seja. E o negócio fica doido, porque Deus adora gente ousada. Deus adora gente que diga sim para a sua obra e para a sua vontade. Amém ou não amém? Vamos ler Êxodo capítulo 3. Êxodo 3. Deixa eu ver aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Diga comigo: a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Vou ler o texto para você entender. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O que ele respondeu? Não, fala bonito em hebraico. Hinene. Ele respondeu: Hinene. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra. Então eu quero começar primeiro a revelar esse segredo para você, que está no final do versículo 2. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se Arder uma coisa, consumir é outra. Arder no fogo é uma coisa, se consumir é outra. Põe a foto para mim, Felipe, por favor. Já está aqui. Eu tirei essa foto para você lá no Monte Horebe, quando eu fui. Essa é a sarça. Não é a única, existem milhares ao longo de todo o deserto. É uma planta comum em terras muito secas e desérticas. E esses galhos da sarça, por dentro deles existe um óleo, mineral, né? Que corre por dentro de toda essa estrutura da sarça. Então observa que o texto deixa claro para nós, lê com carinho. O versículo 2 diz assim: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Que maravilha? Que maravilha? O que está escrito aí? Porque a sarça não se queima, não se consumia. Então deixa eu contar um segredo para você. Ver a sarça consumir em fogo era comum para todo morador daquela região desértica ou ao redor daqueles lugares. Certamente Moisés já havia visto muitas sarças pegarem fogo. A surpresa do Moisés não foi ver a sarça pegar fogo. A surpresa do Moisés foi ver a sarça arder e não queimar. Ele falou: eu vou dar a volta, vou chegar mais perto, porque eu quero ver esse negócio de perto, porque eu já vi um monte. Eu já vi um monte que se incendeia sozinho, porque é assim que acontece. Como elas têm óleo por dentro, bate o vento, elas batem aqui, nessas pedras pontudas. E aí os galhos se machucam. E quando o galho se machuca, pinga o quê? Óleo. E aí começa a ter as altas temperaturas. Altas temperaturas. Quando chega o pico da alta temperatura no meio do dia, o que acontece com isso aqui? Esquenta muito. E aí, o que acontece com o óleo? Estoura. Vira fogo. Ela se queima, ela queima sozinha. Do nada ela explode. E ela começa a queimar. E queima todos esses galhos secos que contém na sarça.
Então, Moisés já tinha visto isso muitas vezes. Observe que o texto diz que ele estava apacentando o rebanho de seu sogro. Naquela região ali, uma região que fica praticamente numa cidade dentro do deserto. Então Moisés estava habituado a ver sarças pegarem fogo. Não chamou a atenção do Moisés a sarça pegar fogo. O que chamou a atenção do Moisés foi a sarça queimar e não se consumir. Aí Deus começa a pregar para mim e para você essa noite. Olha aqui para mim. Por que ainda a gente se espanta com sarça que pega fogo? Por que ainda as sarças que pegam fogo chamam tanta atenção da gente? Quando na verdade a gente precisa discernir que o segredo está escrito aqui no versículo. A maravilha é com ter olhos para enxergar a sarça que queima e não consome. Ô pastora, a senhora está falando em que linguagem? Não estou entendendo. Eu estou falando uma linguagem figurativa para você entender. Todos nós somos comparados a sarças. Você também nasceu com óleo dentro de você, pronto para entrar em ebulição e explodir, e você queimar. O problema é o que a Bíblia diz. Existem sarças, todas as sarças foram chamadas para queimar, mas poucas foram escolhidas para não serem consumidas, para serem chamadas de maravilhas. O que é isso, pastora? É entender a diferença de dois ambientes. A sarça tem uma natureza. A sarça é uma planta dessa terra, desse tempo. O fogo não. O fogo que desce sobre a sarça, está escrito aqui, era um anjo de Deus. Ela incendeia, não porque o seu óleo interior explodiu, mas porque o fogo veio de cima para baixo. O que a senhora quer dizer com isso, pastora? Não há beleza em homens que se incendeiam. Não há beleza em sarças que pegam fogo para serem vistas. Deus está procurando sarças que queimem e não consumam. Porque o fogo não é terrestre, o fogo é celeste. O fogo vem de cima para baixo e não consome. O fogo vem de Deus para mim e para você. Pastora, dá exemplo. Sarças que queimam são homens que misturam a sua natureza com a natureza espiritual. Se misturam, entendendo que as duas fazem parte da mesma porção, são consumidos pelo esse fogo. Por quê? Porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Não temos nada aqui. Quando eu olho para a sarça e vejo valor na sarça e não no fogo, eu estou dando valor à sarça, dando poder à sarça, ao invés de reconhecer o fogo que desce de Deus. O Moisés ficou chocado, porque ele estava vendo algo totalmente diferente do que seus olhos estavam acostumados a ver. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Ele não quer um povo que sai por aí pegando fogo por qualquer coisa. Toca um louvor de reteté, a gente incendeia. Toca um corinho de fogo, a gente incendeia. Vai para um ambiente profético, a gente incendeia. A gente vai para o retiro e incendeia. E ele tá olhando para nós e dizendo: esse fogo te consome ou não? Porque o que me chama a atenção são os que são tomados pelo fogo e não consomem. Ou seja, a sua estrutura continua a mesma. Sabe por quê? Porque eles já decidiram dar glória ao fogo. Eles já entenderam que o poder vem de cima para baixo, que não vem deles, que não explode deles, que a sua natureza não é dele, não é da sarça, vem do Senhor. Então quando nós vemos homens que são sarças, motivados a pegarem fogo, a incendiarem, o ministério queima eles. Por quê, pastora? Porque eles não têm reconhecimento nenhum, são suficientes para se manterem. Quantos homens de Deus vocês já viram apagar?
explodiram. O mundo fez uau! Só sobrou graveto. Porque o importante não é como começa, é como termina. Vai incendiar para quê? Se você não tem estrutura para não se consumir. Você está pronto para Deus te usar e você dizer para você mesmo que não foi você que fez? Que toda operação, toda ação e toda glória foi dada ao Senhor? Que foi Ele que agiu através de você, que foi Ele que se moveu por misericórdia e graça através da sua vida. Quando nós olhamos para o fogo e damos graças ao fogo, a sarça não consome. A sarça só consome quando nós achamos que somos uma natureza com ela. As propriedades que o fogo tem, eu tenho. As características que o fogo tem, eu tenho. Eu sou um com o fogo. Eu posso ser um com o fogo aqui dentro, ó, da minha alma e do meu coração. Mas eu preciso entender que somos estruturas diferentes. Deus é Deus. O seu poder é seu poder. A sua glória é sua glória. Você está aí? Ele sai do lugar dele e diz: eu quero ver essa maravilha mais de perto. Porque ela queima, mas não consome. Tem fogo nela, mas o fogo não a destrói. Eu quero profetizar para você na autoridade do nome de Jesus, que a quantidade de fogo que Deus mandar para você não vai te consumir. Não vai consumir o teu eu, não vai destruir o teu homem, não vai mexer com a tua estrutura. Porque você entende perfeitamente, tomara que ele brilhe, tomara que o nome dele seja edificado, tomara que a glória dele seja instituída. Porque quanto mais eu sou uma sarcinha pequena, maior é o fogo que vai aparecer em mim. A nossa geração é uma geração que se espanta com sarças pegando fogo. E Deus não quer que você consuma, Deus quer que você arda. Pode arder, consumir não. Deixa o fogo arder, mas ele não pode consumir. São duas identidades diferentes, dois corpos diferentes. Você está entendendo? Diga amém. E o que acontece com uma pessoa que se torna essa sarça que o Moisés enxergou? Essa sarça atrai. Olha o que o Moisés falou: eu vou sair do meu lugar e vou chegar mais perto, porque eu quero ver essa maravilha mais de perto. O fogo que não consome atrai. Pessoas saem de todos os cantos, de todos os lados, para observar homens e mulheres que operam debaixo da vontade de Deus soberana. A Bíblia diz: homens vinham de todos os lados, do norte e do sul, de Jerusalém, de Cafarnaum, das cidades distantes. Todos eles iam atrás de João Batista, às margens do rio Jordão, para observar o seu discurso duro e ver ele batizando as pessoas em nome de Jesus. Por que João Batista atraía? Porque não é o discurso doce, é o fogo que atrai. É o fogo que atrai as pessoas e faz as pessoas crerem no que você prega, faz as pessoas se dobrarem ao Deus que você serve, porque observam você de uma forma diferenciada. Eu não quero que você queime para ser consumido. Eu não quero que você deseje o poder e esse poder vire a tua cabeça do avesso. Eu não quero que você busque a excelência do Espírito do Senhor sobre a sua vida para você se tornar alguém soberbo, vaidoso, elitista. Eu quero que você diga para Deus: eu quero que essa chama arde em mim, para eu ser vista como uma sarça que arde, mas não queima, que sabe identificar nossos componentes de forma diferenciada. Você está aí? Diga amém. Vamos lá em Atos 2. Olha o que a Bíblia narra para nós. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Diga, veio um som. Não veio vento, não tinha vento. Um som de vento. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles. Lê aí. Línguas como de fogo. O que é uma língua como de fogo? O que é uma língua como de fogo? Uma labareda. Uma labareda. A labareda é uma língua. É uma língua de fogo. Olha o que está escrito. Apareceram e foram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Bota de volta. As sarças de Jesus dentro do cenáculo, obedecendo o mandamento, onde Jesus disse: ficar em Jerusalém, esperai até que seja e desça sobre vocês o Espírito Santo, vocês sejam revestidos de poder. As sarcinhas de Jesus estavam dentro de um cenáculo, quando de repente do alto, diga comigo, do alto, desceu sobre elas o quê? O que desceu? Você está aí, irmão? Aleluia. O que está escrito aí na Bíblia Sagrada? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Você vai dizer bonito, você vai dizer e foi distribuída sobre eles labareda de fogo. Vamos de novo? Lê aí. E apareceram distribuídas entre eles labaredas de fogo, e pousou uma sobre cada um. Aqui, as sarcinhas de Jesus, as labaredas sobre elas. Eles começaram a arder. Eles começaram a arder. Mas aqui, ninguém se consumiu. Eles começaram a arder. A Bíblia foi dizendo para nós. E eles começaram a dizer, falar em outras línguas. Foram tomados pela capacitação que o fogo pode dar. O que o fogo fez? O fogo parou com todos os povos, nações que estavam embaixo no primeiro andar. Ficou todo mundo estarrecido, ouvindo as línguas, tentando entender o que estava acontecendo naquele quarto do segundo andar. Todo mundo perturbado. Para de falar, para o que você está fazendo, vamos observar o que está saindo daquele quarto lá. Porque quando você sarça que queima, mas não consome, você atrai os gentios, você atrai o ímpio, você atrai os homens e mulheres de outras denominações, de outras nações, e para todo mundo para observar a labareda que desceu sobre você. Vai lá alguém falar com eles, que eles estão tudo doido, perturbado. E vai o Pedro na sacada. Como é que o Pedro chega na sacada? Com uma sarça ardendo. Ele queimava, irmão. Ele queimava, mas não consumia. O fogo tomou o Pedro de uma forma que o Pedro começou a falar bonito. O Pedro começou a trazer um discurso nobre. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, falando das profecias a respeito de Jesus. E veio falando e todo mundo olhando para o Pedro, encantado com Pedro. Por quê, pastora? Porque o fogo que desce de cima, o fogo que é entregue sobre mim e sobre você, a labareda de fogo que Deus promete para mim e para você, ela atrai pessoas, ela atrai gente cheia de curiosidade. E o Pedro ardendo. E o Pedro começou o discurso, e falando de Jesus, e anunciando Jesus, e pregando Jesus. E no final a Bíblia vai dizer, naquele mesmo dia, 3.000 homens levantaram as suas mãos e disseram: eu quero o Cristo que está na vida da sarcinha, que arde, mas não consome. Eu quero o Cristo.
Eu quero Cristo que está na vida daquele homem, que foi tocado por uma unção, que foi tocado por um poder transformador. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu não tenho mais tempo. Irmão, quando Deus decide, escolhe a mim e você para ser labareda de fogo, Ele está dizendo, você está disposto a ser um homem e uma mulher que vai atrair pessoas. Sabe por que muitos de nós não conseguem desviar? Porque até quando você está indo, Deus põe alguém no caminho e diz assim, um dia você abençoou a minha vida. Um dia você fez uma oração por mim, que mexeu com a minha alma e o meu coração, e eu larguei o que eu estava fazendo de errado e voltei para Cristo. E você pensando assim, mas eu estava querendo ir longe dele. Mas uma vez que a sarça queimou e não se consumiu, ela atrai. A sua vida se torna um testemunho. Pessoas estão olhando para você e estão dizendo, me chama, porque eu quero conhecer o Jesus que você serve. Me anuncia. Nós ficamos cheios de vergonha de chamar as pessoas e dizer, meu Deus, quantas vezes passamos por isso eu e minha casa. Entrava e saía, olhava os vizinhos, dizia, puxa vida, parece ser uma família tão boa, mas que constrangimento, que vergonha chamar essas pessoas para a igreja. Eu não tenho essa raiz evangelística que alguns têm aqui. E uma vez a vizinha bateu lá na porta e falou para minha mãe, queria saber se a senhora, com toda a compaixão do mundo, podia me levar na sua igreja. Porque eu vejo suas meninas, eu vejo o seu casamento, eu quero conhecer o seu Deus. Nós não precisamos falar muito, porque uma vez que você é sarça que arde e não consome, você atrai. As pessoas querem estar perto, as pessoas querem estar no ambiente que a gente está, as pessoas querem participar do que a gente participa. Por quê? Porque elas estão vendo a labareda. Elas estão vendo o poder do Espírito que se move sobre nós. E assim como Nicodemos disse para Jesus, uma vez que nos tornamos labaredas de fogo, uma sarça que arde, que queima e não consome, as pessoas olham para nós e dizem, é impossível olhar para a sua vida e não ver Deus lá. Nicodemos disse para Jesus, sabe por que eu quero essa conversa com você? Porque é impossível acompanhar o que você faz, é impossível acompanhar o que você diz, é impossível acompanhar os seus discursos e não reconhecer que Deus está com você. E eu não estou falando para grandes pregadores essa noite, eu não estou falando para mestres da palavra, homens reconhecidos, eu estou falando de simplicidade. Eu estou falando de coisas simples que você vai fazer e vai atrair. Mas entenda, não é sobre você. Se você começar a achar que é sobre você, você consome como uma sarça comum. Você precisa entender o que está atraindo, o que está movendo, o que está te promovendo. É a labareda de fogo. É o Espírito que está sobre você, que abre a porta quando você entra, que fecha a porta quando você sai. Quantos aqui já tiveram essa experiência de entrar num ambiente e ele está vazio, daqui a pouco o negócio fica cheio e você diz, acabei de entrar, estava vazio, não tinha ninguém, de repente, e já passou por isso? Labareda de fogo. Eu posso não estar vendo fogo na sua cabeça, mas a vida espiritual vem e reconhece. Se ele foi, é bom. Se está lá, é bom. Eu também quero para mim, para minha casa. O fogo que Deus tem para nós atrai. Levanta sua mão que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Senhor, pelo edito da tua palavra, assim como o Êxodo capítulo 3, Moisés foi atraído pela sarça que ardia e não consumia. Na autoridade do nome de Jesus, pessoas, famílias, gerações, filhos, netos, maridos, esposas serão atraídos pelo fogo que não consome, pela labareda de fogo que o Senhor tem derramado e colocado sobre as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Escuta bem o que eu estou dizendo. Pessoas vão começar a andar atrás de você. Pessoas vão querer estar próximo de você. E você vai dizer, o que esse cara está perto de mim? O que esse cara quer?
Para de ter uma mente doente, achando que as pessoas estão invejando você, estão querendo estar perto para te prejudicar. Deus está te dando uma chance para você observar que elas estão sendo atraídas pelo fogo que Deus colocou em você, para que você tenha a oportunidade de viver o tipo de fogo que Deus quer usar sobre a vida dessas pessoas. Você está aí? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Quarta passada nós pedimos o fogo que purifica, o fogo que anula todo impedimento, toda sujeira para sair de nós. E hoje nós vamos cantar assim como em Pentecostes, que o fogo que desce do alto vai descer sobre mim e sobre você, não para te fazer cheio de poder, mas você vai lembrar de hoje em diante: eu sou uma sarça que arde na presença, mas não me consome, porque não sou eu. O fogo vem de cima, a obra vem de cima, a razão vem de cima. Quando você não se consome, amigo, o jugo e o fardo são leves e suaves, não tem peso. A gente só consome quando a gente não reconhece que o fogo não é nosso, quando a gente entende que a obra é dele, que o poder é dele, que a glória é dele. Nada disso consome a gente.